noite, engenheiros e engenheiros líderes, sejam muito bem-vindos à live de aquecimento da Semana na Obra Descomplicada. E essa aqui é uma live que vai começar essa mudança, é a ponta do iceberg de tudo que eu estou trazendo para vocês aqui, para mudar esse cenário de que obra é só dor de cabeça, de que obra é só atraso. Sim, vão ter esses problemas sempre, mas como a gente pode fazer para a gente realmente mudar um pouco esse cenário, a gente ter mais clientes satisfeitos, a gente começar a entregar obras no prazo e começar a ficar satisfeito com o serviço e com o trabalho que a gente tem feito. E dessa forma a gente começar a crescer no nosso mercado, na nossa vida profissional, se destacar, alcançar exatamente todos os propósitos que a gente pensa, tá? Então, seja muito bem-vindo. Eu vou esperar algumas pessoas chegarem, né? Me deem aí um sinal se vocês estão escutando direitinho, que eu estou fazendo um formato um pouco diferente hoje. Eu estou fazendo a live pelo computador, então se às vezes eu olhar para baixo é porque tá na tela do computador aqui, tá? Mas espero que esteja tudo bem aí. Beleza? Manda só um salve para mim aí se vocês estiverem ouvindo, para eu saber que tá tudo certo, tá bom? Bom, vamos lá, tema de hoje, um tema muito importante para a gente poder realmente começar a mudar essa cara de problema nas obras. E uma coisa que eu gosto de dizer é que isso é uma coisa que a gente não aprendeu, de certa forma. A gente foi para a obra, a gente aprendeu sobre métodos construtivos, a gente aprendeu sobre técnicas, conferência, mas quando a gente fala sobre gestão do tempo e gestão de pessoas, a gente acaba tendo uma certa dificuldade. Então, o intuito todo meu aqui é exatamente isso. Eu não quero trazer mais uma pessoa falando sobre engenharia. Não, eu quero falar sobre assuntos que são pouco falados, né? Se vocês perceberem no meu vídeo, eu sempre trago aí algumas dores que muitos de vocês têm, que eu tive durante muito tempo na minha vida. Então, para começar, eu vou me apresentar um pouco para vocês. Meu nome é André Cardoso, sou engenheiro civil, especialista em reformas de alto padrão e consultor Lean Construction. Para quem não sabe, Lean Construction, de forma resumida, é uma gestão competitiva, onde a gente é uma filosofia de você otimizar processos, reduzir recursos, você ser mais eficiente, você agregar mais valor ao seu cliente, ou seja, como eu posso fazer a minha obra ser entregue da melhor forma possível. Isso é ser Lean, é a gente trabalhar de uma forma eficiente. E não é trabalhar mais, mas é trabalhar mais inteligente. Então, isso é tudo que o Lean prega e é tudo que eu quero trazer para você aqui, não só nessa live, como em todas as outras. Mas para você entender, como vocês podem ver aqui em cima, isso aqui é uma live para nivelar vocês para um grande evento que eu estou fazendo, que vai ser no dia 15, 17 e 18 de abril, um evento totalmente gratuito e online. E para se inscrever, não deixa de digitar a palavra líder no comentário e você automaticamente vai receber aí o nosso link para a inscrição gratuita do evento, tá bom? Mas enquanto isso, vamos na nossa live de aquecimento. Bom, gestão do tempo na obra. Vocês acham que vocês têm uma gestão muito boa da obra de vocês? Do tempo de vocês? Será que vocês estão sendo realmente eficientes? Será que vocês estão fazendo o que poderiam fazer? Ou será que existe uma nova forma, uma outra forma de vocês pensarem, sair um pouco da caixinha e começar a melhorar os procedimentos da sua obra, a forma como você toca a obra, tá? Por muito tempo, eu achei e eu me considerava um engenheiro muito bom. Modéstia à parte, eu era muito ligado ao projeto, eu era muito ligado ao planejamento em si, né? A planejar o início de uma obra. Mas quando começava a obra, eu sentia que eu não conseguia manter aquilo que eu tinha planejado, aquilo que eu tinha imaginado para a minha obra. E aí a obra ia acontecendo, as coisas iam atropelando uma atrás da outra. E foi então que eu comecei a sentir certa dificuldade, principalmente quando eu comecei a tocar mais de uma obra simultânea. Na época eu cheguei a tocar 4 obras simultâneas sem nenhum encarregado. Então você imagina a dificuldade que eu tive. E sim, gente, eram obras completas, obras de demolição completa,
refazer toda a instalação, refazer tudo, do zero, né? Obras de 200, 300 metros quadrados. Então, obras de muita importância aí, quando eu morava no Rio de Janeiro. E foi então que eu comecei a entrar ali na parte de entender essa gestão de tempo, porque eu estava muito sobrecarregado. Eu sentia muita dificuldade, era como se eu precisasse de mais tempo para fazer as coisas, né? E eu imagino que muitos de vocês devem se sentir dessa forma. Puta, se eu tivesse mais tempo, talvez eu faria melhor. Mas eu vou te mostrar que não. Na verdade, inclusive uma lei chamada Lei de Parkinson, criada em 1955, que saiu na revista The Economist, mostrou pra gente que através de um estudo, quanto mais tempo a gente tem para fazer um serviço, mais demora a gente vai ter, mais tempo a gente vai demorar para entregar esse serviço. E isso reflete diretamente na nossa obra. Então, e se eu tenho um serviço que eu sei que eu vou fazer durante um mês, uma demolição, eu vou fazer durante um mês uma demolição. A demolição da minha obra demorou um mês para você ter ideia do tamanho da obra. A gente às vezes não se planeja muito bem, não se organiza muito bem para a gente fazer de fato tudo no mês. A gente vai levando conforme deixa a banda tocar, né? A gente confia, acredita, deixa muito na mão do nosso empreiteiro e a gente acaba se frustrando, porque chega na última semana a gente vê que muitas vezes não vai dar tempo, a gente tem que botar mais pessoa, mas será que a gente, se tivesse planejado de uma forma mais inteligente, a gente organizado melhor o plano sequencial do nosso serviço, né? A gente ter priorizado as frentes, a gente ter entendido com clareza o que tinha que ser feito, será que a gente não conseguiria ter feito no tempo certo que a gente tinha determinado? Então é exatamente o que esse estudo traz. Quanto mais tempo, mais demora você vai ter. Não significa que você tem que também subdimensionar o seu tempo. Você colocar um tempo muito curto, que aí você vai ter dificuldade para executar. Mas é a partir dessa avaliação de como você está fazendo que você vai começar a melhorar. E, gente, isso é uma oportunidade muito grande para vocês, porque na obra ninguém pensa nisso. Todo mundo está preocupado na qualidade do serviço, em entregar a obra no prazo, mesmo não entregando a obra no prazo, e a gente acaba ficando para trás, né? E aí tá todo mundo fazendo a mesma coisa, apagando fogo, né? Fazendo um papel às vezes de encarregado e evitando e não olhando realmente pontos estratégicos, olhar um planejamento da obra, olhar, entender o que está acontecendo, o que está funcionando e o que não está funcionando, porque vocês acabam se pegando sem tempo. E, gente, a grande diferença entre produção e produtividade é que produção é tudo aquilo que você faz. Então, você executa uma obra num tempo, você tem que fazer X metros quadrados de parede, X metros quadrados de reboco, isso é a sua produção. Mas a produtividade é, será que eu estou produzindo como eu deveria, no tempo que eu deveria? Será que eu consigo produzir de uma forma mais inteligente, mais rápida, com menos recurso? A gente se pega, se vocês olharem no canteiro de vocês, vocês muitas vezes vão ver o pedreiro lá trabalhando e o ajudante esperando o pedreiro terminar com aquela massa para pegar mais massa, ou mexendo no telefone, esperando alguma coisa acontecer. Isso é falta de planejamento, é falta de acompanhamento. Então, é a gente começar a olhar um pouco mais adentro realmente o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, né? A gente tem que entender que se a gente tem um problema acontecendo, a gente tem que entender o porquê ele está acontecendo, né? Então isso é um ponto muito claro aí que ninguém faz. Então por isso que é uma oportunidade muito grande para vocês, né? E a partir do momento que vocês observam toda essa questão do seu tempo, que você começa a organizar melhor o seu tempo, você tem maior produtividade, você tem uma redução do seu estresse, porque às vezes a gente, como engenheiro, a gente coloca tudo na nossa cabeça, né? A gente acumula muita informação na cabeça. E se você não está na obra, você acaba não tendo produção, não tendo produtividade também. Então a gente tem que começar a pensar em como a gente pode deixar a nossa equipe mais autônoma, né? E não é só falando da boca para fora, não é só simplesmente delegando, tem que fazer isso nessa semana.
sem realmente estar junto com eles e explicar qual procedimento vai ser feito, por onde vai ser feito. Então, esses são pontos muito cruciais. Porque a partir do momento que você começa a ter uma equipe mais autônoma, uma equipe mais engajada, e você tira da sua cabeça e você bota numa gestão visual, num quadro de acompanhamento, e você está notando e está vendo o que está acontecendo, por mais mínimo que seja isso diariamente, né, o que eu falo aqui é de você acompanhar isso de 15 em 15, diariamente em 15 minutos, você faz um acompanhamento do que foi feito no dia anterior, por exemplo. E você acaba trazendo essa relação para a sua obra também. Você vai ter mais domínio, você vai ter mais controle, né? E isso vai fazer com que você fique muito melhor profissionalmente e pessoalmente. E novamente, é uma oportunidade porque ninguém faz isso. Quantos de vocês, todos os dias, olham o que foi feito no dia anterior e por que não foi feito? Né? Será que você tem essa priorização de fazer isso? Ou você está simplesmente preocupado com o que tem que fazer? E muitas vezes com o que tem que fazer já era para ter sido feito. Mas você fala, não deu para fazer, mas vamos fazer hoje. Aí não dá para fazer hoje, tem que fazer depois. Mas e aí? O que essa bola de neve vai causar para a gente? Né? Então, a partir disso que você começa a se organizar melhor. Né? E como engenheiro, gente, a gente tem uma série de funções, uma série de tarefas que a gente tem que fazer diariamente. Né? E será que você tem muito claro tudo o que você tem que fazer? Será que você tem a rotina e a periodicidade que você tem que fazer esses serviços? Então, aí começa a entrar o que você está deixando na mesa, o que você está deixando de oportunidade. Então, quando eu falo falta de planejamento, é a falta, não é você não planejar no início da obra, mas é você, às vezes, gastar pouco tempo planejando no início da obra e você começar uma obra e você não fazer o acompanhamento do planejamento que você fez. Né? Quantos de vocês aí atrasam na hora de você atualizar um cronograma? De você realmente entender qual o impacto que isso vai gerar? Eu sei que é difícil, né? Eu sei que no dia a dia a gente acaba tendo que fazer funções que fogem um pouco do nosso controle. Mas a partir do momento que a gente sabe priorizar o que a gente tem que fazer, a gente para de tratar as coisas de uma forma mais urgente para tratar as coisas mais importantes que vão gerar menos urgências. Né? Eu falei um tempo atrás sobre uma matriz de mais urgente e mais importante, né? E é muito importante vocês tratarem o assunto que é muito importante e não urgente. Porque se você conseguir tratar, por exemplo, o seu planejamento da obra, né, quando você está planejando ele é muito importante, mas às vezes ele não é urgente para aquele momento. Só que ele vai refletir totalmente na sua obra como um todo. E aí você acaba não tendo a visão disso, de que algo importante e não urgente é mais importante do que algo importante e urgente. Porque se tornou urgente, é porque você acabou deixando escapar algumas coisas, né? Então é importante vocês terem esse entendimento de o que é importante para vocês, né? E você só vai começar a ter esse entendimento do que é de fato importante a partir do momento que você listar tudo o que você tem que fazer. Tudo aquilo que você tem de tarefa. Ah, André, eu tenho que emitir nota, eu tenho que fazer contrato, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho um relatório semanal, mensal, quinzenal. Beleza, maravilha. Então, coloca toda essa lista e coloca a periodicidade que você tem para fazer isso. Né? Será que você consegue encaixar isso no seu calendário mensal para você sempre se dispor a fazer aquilo naquele momento? Porque uma coisa é você falar que tem que fazer, outra coisa é você falar que tem que fazer no dia tal, na hora tal. E aí entra numa metodologia chamada SMART, que nada mais é do que você ter objetivos claros, mensuráveis, relevantes, tangíveis, temporais. Ou seja, SMART significa específico, algo que você realmente está sendo específico. Olha, eu preciso entregar o meu ambiente X de pintura amanhã ou até essa semana. Beleza. E o M, quanto, né? O que eu tenho que entregar? Quanto? Ah, eu tenho que entregar ele inteiro. Ah, eu tenho que entregar a primeira demão dele feita.
eu tenho que entregar a primeira demão e lixar ele todo. Ou a primeira demão de massa e lixar ele todo, né? O T, é possível você... Desculpa, o A, é atingível, é possível com a equipe que você tem, dá para fazer isso? É você trazer o seu empreiteiro para entender junto com você, olha, eu preciso fazer isso. Não é simplesmente falar, eu tenho que entregar o apartamento inteiro no mês tal. Não, é esse quarto aqui. Eu tenho que entregar essa semana ou de segunda até quarta-feira. Dá para fazer? Não dá para fazer? Por que não dá para fazer? E você vai começar a entender, você tem que botar mais gente. Então, S específico, M mensurável, o A de atingível, o R de relevante. Faz sentido isso que você está fazendo? Isso vai ajudar, isso está no seu planejamento, vai abrir campo para outro serviço, não vai atrasar algum serviço mais importante? É relevante de fato? Então isso tudo tem que estar pensado, né? E o T é temporal, é em quanto tempo de fato eu vou fazer isso? Então se repara, né? Uma palavrinha smart, tão fácil, nada mais é, gente, vocês não precisam decorar o que é cada letrinha dessa. O que você precisa fazer é ser específico. Então, quando você é específico com uma coisa, você sabe que você tem que entregar tal coisa, numa quantidade tal, durante um tempo tal, com quantas pessoas, até tal dia. É sobre isso, é sobre você ter essa meta. Uma vez que você tem as metas que você tem para fazer, você começa a priorizar o que você precisa fazer primeiro. Quanto tempo você vai demorar naquele serviço. Então, por exemplo, um exemplo que eu faço, eu não sei se vocês conhecem o Miro. O Miro é como se fosse um mural de ideias assim que você bota um post-it virtual e eu coloco o meu calendário mensal e eu me proponho sempre a fazer. Olha, se eu sei que eu tenho um relatório semanal, toda sexta-feira eu vou fazer o meu relatório semanal 10h30 da manhã até as 11h30, por exemplo, tá? Eu tenho que fazer o relatório diário. Cara, relatório diário é muito importante. Talvez, né? Ou talvez ele seja importante, não, mas não é muito importante. Então talvez dê para delegar para um encarregado. Você começar a delegar algumas funções que você só vai conseguir enxergar a partir do momento que você tem uma lista clara de tarefas, de tanta coisa que você tem que fazer. E, gente, a gente às vezes não demanda muito de algum profissional que trabalha com a gente, com medo de sair algo errado. Se a gente não deixar eles errarem e ajudar e ensinar eles a fazerem, eles nunca vão aprender e você sempre vai ficar sobrecarregado. Então, existem algumas tarefas, alguns serviços que você pode delegar de forma simples e fácil. Por exemplo, é isso que eu falo para vocês de fazer todo dia esse acompanhamento diário, né? Você pode treinar o seu encarregado, o seu mestre, o seu líder que seja, né? Um líder que eu digo um líder de turma, né? Uma pessoa que é um oficial mais desenrolado, vamos falar assim, para ele te ajudar a acompanhar o que está sendo feito, né? Você tem o planejamento da semana e você pede para ele estar acompanhando o que você planejou e você olha junto para ver se está sendo feito ou não, né? E aí dentro dessas tarefas a gente tem obviamente as tarefas da obra, ou seja, eu tenho que lembrar de contratar um serviço, eu tenho que lembrar de cobrar um projeto, eu tenho que lembrar de comprar um material. Mas eu tenho também que fazer os relatórios, eu tenho burocracias para fazer, eu tenho que tirar foto, eu tenho que fazer um monte de coisa. Então, gente, se vocês pensarem aí agora, nesse exato momento, vocês vão ter mais de 10 facilmente tarefas que vocês olharam rápido aí. Agora você imagina você encaixar essas 10 tarefas, que são um monte de coisa, sem você saber quando e quanto tempo você precisa gastar em cada tarefa. E aí o que é interessante disso é que a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a entender que, olha, para eu fazer isso nesse tempo, eu preciso talvez fazer um pouco mais num dia anterior ou em outro dia. Exemplo, relatório semanal. Eu preferia muito mais tirar todas as fotos diariamente do que eu estava fazendo e ir anotando algumas coisas todos os dias de forma rápida no meu telefone, porque eu tinha um gerenciador de projeto no Notion, que é um aplicativo que eu desenvolvi, né? Quem tiver interesse pode mandar uma mensagem aí que eu explico melhor. Mas chegava sexta-feira, eu compilava as informações de uma forma muito mais prática e rápida. E aí eu sempre conseguia entregar meu relatório no prazo. E eu via um monte de engenheiro super atarefado
entregando relatório no sábado, no domingo, na segunda, e eu gostava de entregar na sexta-feira, porque aí o cliente pegava o relatório, não que eu achava que ele olhava esse relatório, tá? Isso já é um ponto muito crítico, tá, gente? Que é um papo para outro assunto. Mas o relatório lá, de acordo com a empresa que eu estava, sempre estava na sexta-feira e o cliente recebendo o relatório, né? Então isso é muito bom. Outra coisa, a gente ser muito perfeccionista, né? Nossa, eu não sei vocês, mas eu sou muito perfeccionista com praticamente tudo que eu faço. Mas eu venho quebrando muito esse paradigma de perfeccionista, de ter que sair perfeito, e tô encaixando uma questão mais de o feito é melhor que perfeito, né? Assim, eu sei que é uma frase delicada de se falar, principalmente em obra, porque a gente precisa fazer algo muito bem feito. Mas o que eu quero dizer com feito bem feito é o seguinte: não é sobre você executar um serviço de uma forma bem feita. É claro que você tem que fazer o serviço da melhor forma possível. Isso é indiscutível. Mas sobre você ter um novo tipo de acompanhamento, de você ter um novo tipo de controle, um hábito novo. É muito melhor você fazer um pouquinho todo dia melhor do que você simplesmente não fazer porque você acha que toma muito tempo. Então é sobre essas atitudes que eu quero que vocês tenham. É sobre você começar a todo dia se propor a fazer uma coisa, né? Então dessa lista gigante que você tem, você vai separando alguns itens e vai encaixando na sua rotina até que vire hábito. Até que vire um hábito clássico para você, igual escovar o dente de manhã, né? E uma sugestão que eu tenho para vocês é: se você é um gerente, se você é um engenheiro de obra, de campo, você pode mesclar exatamente o seu relatório, ou seja, a sua tarefa que você tem que fazer burocrática no computador, com uma rodada no campo, com uma visita, e é colocar isso no seu calendário, né? No começo pode ser chato, de você tem que planejar e você vai furar um monte de coisa, até que você vai começar a entender o que funciona e o que não funciona para você. Só que se você não conseguir colocar isso no papel, colocar isso numa agenda de fato, né? Seja num caderno, seja num post-it, seja num quadro branco na sua obra. Se você não ter, além do que você tem que fazer na obra de serviço, de material, você ter as suas tarefas, você sempre vai estar sobrecarregado. E você nunca vai conseguir delegar certas tarefas que você poderia delegar para outras pessoas, tá? Então, esse é um ponto muito importante. E assim, gente, é muito importante a gente fazer esse acompanhamento do que está sendo feito, tá? Não é simplesmente planejar, furei e maravilha, mas é entender o porquê que eu estou furando, tá? Isso é muito claro. Porque, tá, beleza, eu furei aqui, isso aqui, como é que eu posso fazer? Ai, tô achando muito maçante, vou reduzir de 1 hora para 30 minutos. Então começa com 30 minutos, né? Fazendo aquele relatório, fazendo aquele acompanhamento, tá? Então, assim, a forma correta de você fazer isso, realmente você começar a entender e você ter mais clareza nas tarefas que você tem, para você ter menos sobrecarga e você ter menos estresse na sua obra, é você listar tudo que você tem que fazer, é você criar objetivos específicos do que você tem que fazer e não abrangentes. Não é tem que fazer um relatório, é quando você o relatório, é que horas fazer o relatório, é durante quanto tempo eu vou gastar no relatório, quantas vezes por semana, quantas vezes por mês eu tenho que fazer o relatório. É ter isso muito claro, tá? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é você ter isso claro numa agenda, né? Não adianta você ter isso tudo na sua cabeça, porque você está se sobrecarregando de informações. Uma vez que você coloca em algum lugar, coloca num quadro, coloca numa agenda, você tira aquele peso da sua cabeça e você sabe que aquela informação pode ser revisitada em qualquer momento, que você não precisa guardar aquilo a 7 chaves, tá? Isso me ajudou muito a ser menos ansioso, a ser menos estressado. E sempre colocando os seus limites, né? Se você acha que está difícil, que não está fazendo sentido, você vai testando novas situações, tá? Então, é isso. E priorizando o que você acha importante, né? Então, assim, por exemplo, planejamento, eu diria que a gente gasta muito pouco tempo no planejamento de obra. E, inclusive, na semana da obra descomplicada, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre o fato da gente criar muitas vezes um cronograma no chute, né? No feeling, na experiência.
E aí, às vezes, a gente não tem um acompanhamento para entender realmente se está funcionando e o que pode melhorar. Só que se você não acompanhar e se você não ter esse dado simples, né? Não é uma planilha rebuscada, é simplesmente você entender se funcionou e se não funcionou e por que não funcionou. É simples assim. E você entender por que não funcionou e tomar uma ação mais rápida, né? Mas a gente prefere fazer um cronograma super detalhado, gigante da nossa obra e achar que ele vai se cumprir naturalmente ao longo da obra. Achar que o nosso empreiteiro sabe ler um cronograma. Achar que o pedreiro que está lá fazendo aquela parede, fazendo aquele cerâmica, está se importando com a sua obra. Se você não leva para ele o propósito da obra, se você não mostra para ele o que ele está fazendo realmente, qual é o propósito dele ali. Isso é muito importante, gente. Então, assim, dando um apanhado geral, olha o tanto de coisa que a gente falou, dando uma resumida. Então a gente tem o que a falta de gestão de tempo resulta, né? Então a gente tem muito estresse, a gente tem sobrecarga, a gente fica desmotivado. Então isso tudo, a falta de gestão de tempo, de clareza no que a gente tem que fazer, gera um estresse muito grande. Eu diria que é o maior vilão. E, gente, o maior vilão não é o cliente. Eu sei que tem cliente muito difícil, mas se a gente tem tempo para organizar nossas tarefas, tempo para se blindar contra certas informações que o cliente traz, a gente não vai ter tanto problema com o cliente e não vai ter tanto problema a entregar nossa obra. Então, a partir do momento que a gente começa a priorizar, a ter uma clareza das nossas tarefas, a gente consegue fazer. A gente viu a diferença de produtividade e produção. Não significa que você, se você tem que fazer muito reboco metro quadrado, você está sendo produtivo. Será que você está sendo produtivo? Porque a produtividade é você fazer mais com menos. Ou seja, como é que eu posso produzir mais metro quadrado com menos pessoas, em menos tempo? Isso é ser produtivo, né? E você só vai saber se a sua produtividade está sendo boa e se você pode melhorá-la se você acompanhar. E aí entra o indicador de produtividade, que isso é um ponto que a gente peca muito. Eu pequei em muitas obras até que eu comecei a entender a vantagem de fazer isso, principalmente na hora do meu planejamento. Porque a gente pode até pesquisar indicadores de índice de produtividades aí na internet, mas eles nunca vão ser reais porque cada obra é de um jeito, cada fornecedor é de um jeito, né? Tem ajudante de um jeito, tem pedreiro de outro. Muitas vezes eles consideram a metragem quadrada do reboco, mas eles esquecem que tem que levar a massa, que tem que levar o tijolo, que tem que fazer o descarte de material. Gente, isso tudo tem que envolver no seu índice de produtividade. Então, de fato, se eu comecei um serviço tal dia, quando que eu terminei, quantos metros quadrados foram feitos? Aí você tem o seu índice de produtividade, que nada mais é do que a metragem pelo tempo, tá? Então é muito importante você saber isso. Outra coisa, a lei de Parkinson. Quanto mais tempo a gente tem, mais tempo a gente vai demorar para fazer. Quem aí nunca se pegou enrolando até o último minuto para fazer um relatório, para fazer um estudo de uma prova, para, enfim, fazer um levantamento de material? Ao invés de a gente sempre fazer sempre um pouquinho e ir listando, tirando da frente, né? O Lean Construction, que eu falei mais cedo, ele traz essa ideia de, olha, a gente tem um pacote desse tamanho. Como é que a gente pode, ao invés de pegar um pacote desse tamanho e consumir esse pacote, eu vou pegar vários pacotinhos e vou consumindo esses pacotinhos até que eu consuma o pacote inteiro. É você ter esse nível de raciocínio. E quando você faz metas diárias e você tem esse acompanhamento diário, é o que você está fazendo. Você pegou o seu cronograma gigante e você dividiu em pacotinhos. Você acha que é muito mais fácil você, em um dia que teve um problema, resolver aquele problema ou chegar no final da obra e resolver 40, 20, 30 problemas? Com certeza é muito melhor você ir resolvendo os problemas aos poucos. Então é sobre isso. É sobre quanto mais tempo a gente tem, mais tempo a gente demora. Mas, a partir do momento que a gente delimita o tempo que a gente tem, organiza as tarefas que a gente consegue ser mais produtivo e mais eficiente. Certo? E outro ponto, pouco tempo de planejamento gera mais dor de cabeça. Gente, a obra às vezes dura 1 ano, 6 meses.
e a gente faz o planejamento numa tarde. A gente faz um cronograma num dia. Você acha certo isso? Ainda mais que faz no feeling. É sobre esse tipo de raciocínio que eu quero tentar fazer vocês pensarem, cara. Não tá certo. A gente reclama de que obra dá muito problema, mas a gente não tá fazendo o que tem que ser feito. E muitas vezes a gente não faz o que tem que ser feito por preguiça, por procrastinação, porque tem um monte de coisa para fazer e a gente não sabe por onde começar. Começa na lista, começa priorizando, começa criando um objetivo menor, específico. Tá? É sobre isso, gente. Eu tenho certeza que a partir do momento, eu quero que você saia daqui, ou amanhã de manhã, você pega e liste absolutamente tudo que você faz. E quando eu falo tudo, é tudo, gente. É desde contratação, a medição, a emissão de nota, a falar com alguém, coloca tudo que envolve na tua rotina da sua obra. E aí você vai perceber que existem coisas que é de escritório, tem coisas que é do pré-obra, tem coisas que é da obra, e você vai começando a organizar essa rotina. E aí, cada vez que você for tocando uma obra, você vai saber exatamente quando começar, o que você precisa, quanto tempo você precisa para fazer aquilo. Então, gente, é a gente começar a realmente pagar o preço agora para a gente desfrutar um pouco mais tarde. Porque se a gente querer... tem uma questão que é muito interessante, até me lembrei agora falando para vocês, que a gente, nosso cérebro, ele funciona querendo a satisfação rápida. Ou seja, tudo que é mais rápido para a gente faz mais sentido. Só que ao mesmo tempo, tudo que é mais rápido tem um prazer momentâneo, mais rápido, mas o preço é pago depois. Agora, se você paga o preço agora, se você tem uma satisfação que ela é mais tardia, ou seja, que você está colhendo o fruto, que você está fazendo um planejamento, que você está olhando o indicador, que você está fazendo novas rotinas, você vai colher o fruto depois. Isso aí é 100% certo. E é o que eu sinto. Porque a partir do momento que você começa a pagar o preço que você tem que pagar ali para poder se organizar e poder criar uma nova rotina de uma forma que você esteja todo dia melhorando um pouco mais na sua obra. E uma coisa tem que ficar muito clara, gente. Não é do dia para a noite que do nada vocês vão começar a fazer tudo de uma vez. Mas a lista que vocês têm, vocês podem ir ticando e melhorando cada ponto. Você tem um pontapé inicial que você pode começar. Então é sobre isso, é sobre pagar o preço agora para você ter uma vida melhor depois, para você ter obras melhores depois. E não sempre aquelas mesmas obras com os mesmos problemas, com a mesma insatisfação do cliente, com a mesma reclamação do arquiteto. Tá? Então, tenha isso na sua cabeça. Você ter uma agenda. Ah, André, eu gosto de caderno. Ah, André, eu gosto de telefone. Se adeque à sua realidade. Eu sou adepto ao caderno e ao telefone. Eu tenho os dois. Só que o que eu faço? Coisas importantes eu anoto no telefone porque eu sei que eu tenho uma informação rápida. Coisas que é mais assim, rápida, eu anoto no caderno e passo a limpo pro meu celular. Isso é a forma como eu trabalho, né? E aí eu tenho um gerenciador de projetos, que é um Trello da vida, um Notion, um ClickUp. Tem inúmeras ferramentas gratuitas hoje em dia, gente. Tá? Então, é questão de vocês quererem, né? E o último ponto é estimular o prazo para essas tarefas, né? Então, você tem que começar a ter a lista do que você tem que fazer e quanto tempo e qual é a recorrência dessas tarefas. Beleza? Gente, novamente, isso aqui é uma live de aquecimento. Eu espero que vocês tenham gostado muito aqui. Trazer e começar esse puxão de orelha, mas é de coração porque eu passei pelo que você passa. E eu espero de verdade que você capite um pouco do que eu estou falando aqui e bote em prática no seu dia a dia, tá? E se você ainda não se inscreveu na Semana da Obra Descomplicada, que vai ser dia 15, 17 e 18 de abril, digite a palavra líder aqui, que você vai receber o link para inscrição totalmente gratuito e você não vai perder, porque vai ser uma aula incrível, diversas informações e tem um presente muito legal lá para vocês, quem se inscrever e responder a pesquisa, tá bom? Então, nos vemos amanhã. Amanhã tem outra live. Agora de cabeça eu não lembro exatamente o que é. Mas eu mando no stories pra vocês. Fechou? Obrigado, gente. Boa noite.